A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da comunidade evangélica Reinar. E hoje a nossa lição da Escola Dominical tem por título Casa, Família de Deus. E o nosso texto se encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, 23, 24 e 25. E depois o capítulo 6, versículo do 1 ao 4, que nos diz assim, leia junto comigo. Capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora o capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Querido amado que está nessa manhã assistindo esta aula, a palavra casa, ela significa local de habitação, lar, família, moradia, onde você se sente seguro e abrigado. E existem dois aspectos importantes a respeito da família. Primeiro, a família é a primeira agência socializadora. E segundo, o pai e a mãe são figuras fundamentais na criação dos filhos. A família como agência socializadora. O que significa isso? Significa que a família marca toda a história de um indivíduo, nas áreas biológicas, psicológicas, sociológicas e espirituais. Segundo, o pai e a mãe são figuras fundamentais na criação dos filhos. E é importantíssimo. Uma coisa que leva-se para a vida toda, o relacionamento ruim entre o pai e a mãe, ou seja, entre os cônjuges, gera filhos problemáticos. Filhos que não acreditarão na família, filhos que não terão prazer em achar alguém para ser o seu cônjuge, porque estão traumatizados com o relacionamento do pai e da mãe. E o que uma família estruturada precisa? Primeiro, precisa construir um relacionamento em família. Segundo, deve possuir uma fé contagiante. A fé do pai que contagia no filho, a fé da mãe que contagia no filho, a fé do filho que contagia nos pais. Terceiro, é necessário que os pais imponham limite aos seus filhos. E quarto, envolver toda a família no estudo da palavra de Deus. Tanto o homem como a mulher têm um papel distinto dentro da sua família. E é necessário que os dois trabalhem nessa manutenção do seu lar para educar os seus filhos. A mulher, ela tem função de auxiliar o marido, ser sua companheira, executar o papel de mãe e dona de casa, e o homem da liderança do seu lar. Bem, então vamos separar mais minuciosamente esses exercícios do homem e da mulher. Bem, algumas responsabilidades do homem como cabeça do lar. Primeiro,
o homem tem a responsabilidade de liderança. Ele é o responsável pela provisão de autoridade dentro da sua casa. Os filhos esperam dele a autoridade. Você pode conferir lá em Gênesis 18, 19, que os filhos de Abraão esperavam dele a autoridade. Segundo, a segunda responsabilidade do homem dentro do lar é a disciplina e instrução. Quando os filhos, por exemplo, do sacerdote Eli, Oni e Finéias promoveram sacrilégios no sacerdote, Deus falou com o pai através de Samuel, que ele falhou na disciplina e na instrução dos seus filhos. Então é importantíssimo que o pai, ele passe disciplina e instrução para os seus filhos. A terceira responsabilidade do homem dentro do seu lar é a moradia e a comida, ou seja, é a responsabilidade básica do lar é do homem. Você pode conferir lá em Lucas capítulo 15, quando fala sobre o filho pródigo, sobre o pai provendo as necessidades básicas dos seus filhos. E o homem também é o primeiro responsável pela vida espiritual da sua família. Ele precisa ensinar a palavra, mas não somente ensinar. Ele precisa primeiramente vivenciar a palavra na sua vida, no seu coração, para passar para os seus descendentes. Agora, algumas responsabilidades do homem como esposo. Primeiro, a responsabilidade como o homem como esposo é amar a sua esposa. O amor, ele deve ser demonstrado não apenas através de palavras, mas também de atitudes. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, nós acabamos de ler, diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É importantíssimo esse amor. Segunda responsabilidade do homem como esposo é coabitar com entendimento. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com a vossa mulher com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O apóstolo Pedro, ele quer dizer nessa passagem que o marido tem que ter intimidade com a sua mulher. Não apenas uma intimidade sexual, mas uma intimidade para conversar com ela sobre todos os outros assuntos. E é importante também que o homem saiba que ele precisa estar bem com a sua esposa para que a sua oração seja atendida. Por isso que Pedro deixa bem registrado aqui no finalzinho do versículo 7, diz: para que não sejam impedidas as vossas orações. É importante que o homem saiba que ele precisa estar bem com a sua esposa para que a sua oração seja atendida por Deus. Agora vamos continuar então. A terceira responsabilidade do homem como esposo é dar a vida pela mulher. A gente acabou de ler aqui, no versículo 25. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O marido tem que amar a sua esposa de tal maneira que possa fazer tudo para que a sua esposa seja feliz. Segundo a Bíblia, até mesmo se preciso for, entregar a vida pela sua mulher. Ou seja, a mulher tem que se sentir protegida ao lado do seu esposo. Saber que o seu esposo vai lhe proteger de tudo e de todos, de qualquer
situação. Agora vamos lá. Nós falamos das responsabilidades do homem. Agora, a finalidade, as responsabilidades da mulher também são de igual modo importante dentro da sua família. Bem, a primeira responsabilidade da mulher é servir como adjuntora. Aceitar, colaborar com o seu marido em tudo, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18. A segunda responsabilidade da mulher é ser submissa. Efésios aqui, capítulo 5, que acabamos de ler, versículo 22 e 24. Vou relembrar para você. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A palavra sujeitar, usada aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, do grego, significa submissão. Submissão significa aceitar a missão do outro. A mulher, ela ajuda o homem a pôr a casa em ordem. A obediência do marido ao marido não é uma submissão, uma obediência cega, mas uma obediência recíproca. Porque a palavra de Deus, ela manda que a mulher ela esteja submissa ao marido e também manda que o marido se entregue-se a ela. A mulher, ela deve submeter-se, ou seja, ceder por amor à responsabilidade do marido no exercício da liderança da família. O marido deve submeter-se às necessidades da mulher em atitude de amor e abnegação. E os filhos devem submeter-se à obediência e à autoridade dos pais. Vê aí, ó, no capítulo 6, versículo 1, diz: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E os pais devem ser flexíveis às necessidades do filho para lhes criar bem. Aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios diz: Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Viu como é importante? Agora, a terceira responsabilidade da mulher, que é fundamental, é ter sabedoria. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. É importante a mulher ser sábia no seu falar, no seu agir, pois dessa forma ela convence a todos ao seu redor, seus filhos, seu marido, edificando assim a sua casa na rocha. A sua casa só será um lugar de felicidade se o seu lar for edificado na sabedoria e na inteligência do Senhor. Como? Através da leitura da palavra de Deus e através das orações. E finalizando, a casa como família de Deus é responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a palavra do Senhor. Efésios 22, 6 e Efésios 6, 4. Passar as suas experiências dos seus filhos como se fossem um tesouro. Mas para isso é necessário não apenas falar da palavra de Deus, mas vivenciar a palavra de Deus na sua vida, para que os seus filhos possam ver que realmente você tem se esforçado para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E, por último, os pais devem respeitar o espaço dos seus filhos com entendimento e inteligência do Senhor. Saber a hora de aguardar o momento certo para falar e agir no momento exato que precisa ser agir para admoestá-los
conforme a palavra de Deus nos ensina. Ou o que nós concluímos com isso? Que para construir os alicerces da família, é preciso basearmos nas instruções da palavra de Deus. É necessário instruir a sua família na palavra de Deus para quê? Para que ela possa resistir os ventos da perversão dos valores espirituais dessa sociedade humanista. Sociedade essa que pega aquilo que a palavra de Deus diz que é correto e transforma em errado, e aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, quer passar como se fosse o certo. Então é importante que você ensine, aprenda e ensine aos seus filhos, à sua família, a palavra de Deus, para que possa resistir tudo aquilo que vem sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, para tentar desestruturar. Quem ouve a palavra e as pratica, conforme a palavra de Deus diz, é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Então, nessa manhã, eu te faço uma pergunta. Será que você tem sido prudente, estudado e ensinado a palavra de Deus para que os seus filhos sejam edificados na rocha? Ou será que o seu lar tem sido construído em cima da areia movediça? Pense nisso. Ore pela sua família e procure estudar e experimentar a palavra de Deus na sua vida. E você verá que grandes coisas o Senhor fará através de você no meio da sua família. Fica na paz. Que Deus te abençoe e guarde a cada dia mais e mais. Até a próxima aula.